A influência do mal é uma realidade que permeia a história da humanidade, e a Bíblia nos alerta constantemente sobre as estratégias sutis usadas pelos demônios para afastar as pessoas de Deus. Uma dessas estratégias é a utilização de indivíduos como instrumentos para disseminar o mal, seja através de manipulação, discórdia ou sedução. Essas ações não são sempre óbvias. Muitas vezes, elas se escondem sob máscaras de boas intenções ou justificativas aparentemente razoáveis. Por isso, é essencial desenvolvermos discernimento espiritual, baseado na palavra de Deus, para identificar e resistir a essas influências. Neste contexto, a sabedoria de figuras como Santo Agostinho pode nos oferecer insights profundos. Ele, em seus escritos, refletiu extensivamente sobre a natureza do mal, a luta espiritual e a graça de Deus. Suas palavras, alinhadas às Escrituras, nos ajudam a entender como os demônios operam e como podemos nos proteger contra suas artimanhas. Aqui, exploraremos 3 sinais claros que indicam quando os demônios estão usando pessoas para nos influenciar negativamente. Cada sinal será analisado à luz da Bíblia, com reflexões que nos ajudarão a fortalecer nossa fé e nossa resistência espiritual. O objetivo não é causar medo, mas sim capacitar-nos com conhecimento e ferramentas para enfrentar as batalhas espirituais que surgem em nosso caminho. A manipulação é uma das ferramentas mais sutis e eficazes usadas pelos demônios para influenciar as pessoas. Através de palavras distorcidas, promessas enganosas e ações calculadas, indivíduos podem ser usados como instrumentos para espalhar confusão e afastar outros da verdade de Deus. A Bíblia nos alerta sobre essa tática, mostrando como a manipulação pode corroer relacionamentos e desviar os corações daqueles que buscam seguir a Cristo. Em Provérbios 16, versículo 28, está escrito: "O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos." Esse versículo revela um aspecto crucial da manipulação: ela cria divisão. Quando alguém é usado para semear discórdia, o objetivo final é romper laços de amor e união, que são essenciais para uma vida em comunhão com Deus. A manipulação não apenas engana, mas também isola, deixando as pessoas vulneráveis a mais influências malignas. No seu livro, Confissões, Santo Agostinho relata que o pecado e a influência maligna frequentemente se manifestam através da mentira e da sedução. Ele descreve como a mentira corrompe a alma, abrindo portas para o mal e afastando o indivíduo da verdade divina. Uma de suas citações mais impactantes é: "A mentira é um pecado que corrompe a alma e abre portas para o mal." Essa reflexão nos ajuda a entender que a manipulação, muitas vezes baseada em mentiras, não é apenas um ato contra os outros, mas também uma ferramenta que os demônios usam para destruir a integridade espiritual de quem a pratica. A manipulação pode se manifestar de várias formas. Pode ser uma pessoa que distorce fatos para criar conflitos, alguém que usa chantagem emocional para controlar os outros, ou até mesmo indivíduos que espalham falsidades para prejudicar reputações. Em todos esses casos, o objetivo é o mesmo: afastar as pessoas da verdade e levá-las a agir de acordo com os desígnios do mal. Como, então, podemos nos proteger contra a manipulação? A resposta está na firmeza na palavra de Deus. Em João 8, versículo 32, Jesus diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Quando nos aprofundamos nas Escrituras e buscamos discernimento espiritual, tornamo-nos capazes de identificar as mentiras e as distorções que nos cercam. Além disso, a oração e a comunhão com outros crentes fortalecem nossa resistência contra essas influências. Santo Agostinho também nos lembra da importância da humildade e da busca pela verdade. Em Confissões, ele escreve sobre como sua própria jornada espiritual foi marcada por enganos e ilusões, até que ele encontrou a verdade em Cristo. Essa lição é crucial. Reconhecer nossa vulnerabilidade ao engano é o primeiro passo para nos proteger contra ele. Quando nos humilhamos diante de Deus e buscamos sua orientação, tornamo-nos menos suscetíveis às artimanhas dos demônios. A manipulação é um sinal claro de que os demônios estão atuando através de pessoas para nos influenciar negativamente. No entanto, com discernimento espiritual, firmeza na palavra de Deus e uma vida de oração, podemos resistir a essas táticas e permanecer firmes em nossa fé. A verdade de Cristo é nossa maior arma contra as mentiras do inimigo. O ódio e a discórdia são como ventos destruidores que arrancam as raízes da união e do amor, deixando para trás um rastro de divisão e dor. Esses sentimentos, quando alimentados, tornam-se ferramentas poderosas nas mãos dos demônios, que os usam para afastar as pessoas de Deus e de seus propósitos. A Bíblia nos adverte sobre os perigos dessas emoções,
mostrando como elas podem corroer não apenas relacionamentos, mas também a própria alma. Em Tiago 3, versículo 16, lemos: "Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má." Esse versículo revela a conexão direta entre sentimentos negativos, como o ódio, e as ações que deles derivam. A discórdia não surge do nada. Ela é fruto de corações que permitem que a inveja, o ressentimento e o orgulho tomem conta. Quando essas emoções são cultivadas, abrem-se portas para que os demônios atuem, transformando pequenos desentendimentos em conflitos profundos e duradouros. A promoção do ódio e da discórdia pode se manifestar de várias maneiras. Pode ser uma pessoa que espalha fofocas para semear desconfiança, alguém que incita brigas em grupos ou comunidades, ou até mesmo indivíduos que usam palavras e ações para alimentar ressentimentos. Em todos esses casos, o objetivo é o mesmo: criar divisão e afastar as pessoas da harmonia que Deus deseja para seus filhos. Um exemplo bíblico que ilustra essa dinâmica é a história de Caim e Abel. Em Gênesis 4, vemos como o ciúme e o ódio no coração de Caim o levaram a cometer o primeiro assassinato da humanidade. Aquele ato não apenas destruiu a vida de Abel, mas também separou Caim da presença de Deus. A lição é clara: o ódio, quando não confrontado, leva a consequências devastadoras, tanto para quem o pratica quanto para quem o recebe. Mas como podemos resistir a essa influência maligna? A resposta está no amor e no perdão, dois pilares fundamentais do ensino de Cristo. Em Mateus 5, versículo 44, Jesus nos exorta: "Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem." Essa mensagem vai contra a natureza humana, que tende a retaliar e guardar rancor. No entanto, é justamente essa contraposição que nos protege das armadilhas do ódio e da discórdia. Quando escolhemos perdoar e amar, mesmo diante da injustiça, quebramos o ciclo de violência e divisão que os demônios tanto desejam perpetuar. O perdão não significa ignorar o mal ou permitir que ele continue. Significa, sim, libertar-se da carga emocional que o ódio traz e confiar que Deus fará justiça no tempo dele. Essa atitude não apenas nos protege, mas também testemunha o poder transformador do Evangelho. Além disso, a busca pela paz e pela união deve ser uma prioridade em nossas vidas. Em Romanos 12, versículo 18, Paulo nos orienta: "Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens." Essa exortação nos lembra de que, embora nem sempre possamos controlar as ações dos outros, podemos escolher como reagir a elas. Ao buscar a paz, mesmo em situações difíceis, demonstramos que nossa fé está firmada em Cristo, e não nas circunstâncias ao nosso redor. A promoção do ódio e da discórdia é um sinal claro de que os demônios estão atuando através de pessoas para nos influenciar negativamente. No entanto, com o amor de Cristo em nossos corações e a disposição para perdoar e buscar a paz, podemos resistir a essas táticas e manter nossa integridade espiritual. A união e o amor são armas poderosas contra as divisões que o inimigo tenta criar. A sedução pelo pecado é uma das estratégias mais antigas e eficazes usadas pelos demônios para afastar as pessoas de Deus. Através de promessas de prazer, poder ou satisfação imediata, o inimigo tenta convencer-nos de que o pecado é algo desejável e inofensivo. No entanto, a Bíblia nos alerta que o pecado, embora possa parecer atraente à primeira vista, sempre traz consigo consequências devastadoras. Em 1 João 2, versículo 16, está escrito: "Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo." Esse versículo nos mostra que as tentações que nos cercam não vêm de Deus, mas sim do mundo e das forças espirituais que operam nele. A sedução pelo pecado é, em essência, uma distorção da verdade, uma tentativa de fazer com que o mal pareça bom e o pecado pareça inofensivo. No seu livro, Sobre a Graça e o Livre-Arbítrio, Santo Agostinho explora a natureza do pecado e como ele escraviza o ser humano. Ele argumenta que, embora tenhamos o livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal, nossa natureza caída nos torna propensos a cair em tentação. Uma de suas citações mais impactantes é: "O pecado é uma cadeia que nos prende, mas a graça de Deus é a chave que nos liberta." Essa reflexão nos ajuda a entender que, embora sejamos vulneráveis ao pecado, a graça de Deus nos capacita a resistir e a buscar a santidade. A sedução pelo pecado pode se manifestar de várias formas. Pode ser a tentação de buscar prazeres momentâneos, como luxúria ou a gula, ou a atração por ganhos materiais e poder,
que muitas vezes levam à ganância e à corrupção. Em todos esses casos, o objetivo é o mesmo: desviar nossa atenção de Deus e nos levar a buscar satisfação em coisas passageiras e vazias. Um exemplo bíblico que ilustra essa dinâmica é a história da tentação de Jesus no deserto. Em Mateus 4, vemos como o diabo tentou seduzir Jesus com promessas de poder e glória, oferecendo-lhe os reinos do mundo em troca de adoração. No entanto, Jesus resistiu a todas as tentações, respondendo com a palavra de Deus. Essa passagem nos ensina que a única maneira de resistir à sedução do pecado é permanecendo firmes na verdade das Escrituras. Mas como podemos aplicar essa lição em nossas vidas? A resposta está na vigilância e na dependência de Deus. Em 1 Coríntios 10, versículo 13, Paulo nos assegura: "Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar." Essa promessa nos lembra de que, embora as tentações sejam inevitáveis, Deus nos dá a força necessária para resistir a elas. Santo Agostinho também nos lembra da importância da graça divina em nossa luta contra o pecado. Em Sobre a Graça e o Livre-Arbítrio, ele escreve que, sem a graça de Deus, somos incapazes de vencer as tentações por nossa própria força. Essa dependência da graça não é um sinal de fraqueza, mas sim de humildade e reconhecimento de que precisamos de Deus em todas as áreas de nossas vidas. A sedução pelo pecado é um sinal claro de que os demônios estão atuando para nos afastar de Deus. No entanto, com a graça divina, a vigilância espiritual e a firmeza na palavra de Deus, podemos resistir a essas tentações e permanecer fiéis ao chamado de Cristo. A verdadeira satisfação e liberdade só podem ser encontradas em Deus, e é nele que devemos colocar nossa confiança e esperança. A luta contra as influências malignas é uma realidade que todos enfrentamos em nossa jornada espiritual. Os demônios, astutos e persistentes, usam pessoas e situações para nos afastar de Deus, seja através da manipulação, da promoção do ódio e da discórdia, ou da sedução pelo pecado. No entanto, a palavra de Deus nos oferece clareza e direção para enfrentarmos essas batalhas. Ela nos lembra que, embora o mal possa parecer poderoso, ele não é maior do que aquele que está em nós, Cristo Jesus. Ao longo desta reflexão, vimos como a verdade de Deus e a graça divina são nossas maiores armas contra as estratégias do inimigo. Quando nos firmamos nas Escrituras, buscamos discernimento espiritual e vivemos em comunhão com outros crentes, tornamo-nos capazes de resistir às tentações e de proteger nossos corações contra as influências malignas. A fé não nos isenta das lutas, mas nos capacita a vencê-las. Se você se identificou com alguma dessas situações ou sente que precisa de mais força para resistir às tentações, lembre-se de que você não está sozinho. Deus está ao seu lado, pronto para guiar e fortalecer você. E como um ato de firmeza e fé, deixe nos comentários a frase: "Eu escolho Cristo". Que essa declaração seja um testemunho do seu compromisso com Ele e um lembrete de que, em Cristo, temos a vitória. Que Deus abençoe sua vida e ilumine seu caminho, guiando-o sempre para sua verdade e amor. Que Deus abençoe você, e até mais.